Olá, corações! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Vem comigo que a gente vai ler hoje o capítulo 5 do curso de Um Curso em Milagres. Um livro transformador, transformou a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. O capítulo 5 é sobre cura e integridade. Curar é fazer feliz. Eu te disse para pensar em quantas oportunidades tem tido para alegrar-te e quantas tens recusado. Isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te. A luz que te pertence é a luz da alegria. A radiância não está associada com o pesar. A alegria suscita uma disposição integrada da vontade para compartilhá-la e promove o impulso natural da mente para responder como uma só mente. Aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres suscitam simultaneamente diferentes tipos de respostas, privando assim os outros da alegria de responder com todo o coração. Para ser de todo o coração, tens que ser feliz. Se medo e amor não podem coexistir, se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo, o único estado possível, de forma total, é do amor. Não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o estado de alegria. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Por isso, é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura. Todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente. Tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer dos teus irmãos em qualquer lugar. Por gratidão, deverias querer abençoá-los em retribuição. Não precisas conhecê-los individualmente, nem eles a ti. A luz é tão forte que irradia através da filiação e retorna os agradecimentos ao Pai por irradiar sobre ela e a sua alegria. Só as crianças santas de Deus são canais dignos de sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-la por compartilhá-la. É impossível é impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo, a não ser como a si mesma. Por isso, a oração daquele que cura é: que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. O convite ao Espírito Santo. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode experimentar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma expressão de pura alegria. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença
entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece e, assim, honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas, dando-as e assim cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior, é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilhas uma posse física, de fato, divides esta propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém, não as diminui. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido totalmente dada. Além disso, se a pessoa a quem adeste, a aceita como sua própria, essa pessoa reforça na tua mente e assim aumenta. Se o conceito que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda a crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas os poucos conceitos simples. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número das pessoas que acreditam nos pensamentos, dos que neles acreditam, mais forte passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. E usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim, no pensamento de Cristo. O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o curador, o consolador e o guia. Ele também é descrito como algo separado, à parte do Pai e do Filho. Eu mesmo disse: se eu me for, eu vos enviarei um outro consolador e ele habitará convosco. Sua função simbólica faz com que o Espírito Santo seja difícil de compreender, porque o simbolismo é aberto a interpretações diferentes. Como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento certo, que veio do Espírito Santo, ou a inspiração universal, ensinou-me, em primeiro lugar e acima de tudo, que essa inspiração é para todos. Eu mesmo não poderia tê-lo em mim sem saber disso. A palavra conhecer é apropriada nesse contexto, porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que traz à tona, ou melhor, permite que ele venha à tona. Eu falei anteriormente da percepção superior, ou verdadeira, que está tão próxima da verdade que o próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre elas. O conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Assim sendo, podes obstruí-lo, embora nunca possa perdê-lo. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio a ser como a separação, como uma proteção, ou
ao mesmo tempo, inspirando o princípio da expiação. Antes disso, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-lo na luz da alegria. Deus honrou mesmo as criações equivocadas das suas crianças, porque elas as tinham feito. Mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, para o que é unificado, que transferindo para ela é finalmente possível. Que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é o conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Primeiro, a universalidade é perfeitamente clara e ninguém que tenha alcançado poderia acreditar nem por um instante que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar e, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não o obstrui de modo algum. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. A voz por Deus. A cura não é criação, é reparação. O Espírito Santo promove a cura olhando além dela, para o que eram as crianças de Deus antes que a cura fosse necessária, e para o que serão quando tiverem sido curadas. Essa alteração da sequência temporal deveria ser bastante familiar, porque é muito similar ao deslocamento na percepção do tempo que o milagre introduz. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação, deixando que ele se vá. A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou-a em tua mente. E embora possas mantê-la adormecida, não podes obliterá-la. O próprio Deus mantém a tua vontade viva, transmitindo-a a partir da tua mente para a tua, enquanto o tempo existir. O milagre em si é um reflexo dessa união de vontade entre pai e filho. O Espírito Santo é o espírito da alegria, ele é o chamado para o retorno com o qual Deus abençoou as mentes de seus filhos separados. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque antes disso tinha somente o que é, e não teria compreendido o chamado para o pensamento certo. O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura até que toda a mente volte outra vez a criar. O princípio da expiação e a separação começaram ao mesmo tempo. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria.
Esse chamado é tão forte porque o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma delas, uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma, tu mesmo fizestes, e essa não é de Deus, mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. Vocês já devem ter ouvido, né? A voz do coração. Não só ouvido o seu coração falar, como ouvido muitas pessoas dizendo para que você escute o seu coração. E como que a gente para escutar um músculo? Não é o músculo. É a energia do coração que está no nosso chakra cardíaco. É dali que todas as verdades são ditas, e por isso que é dito que dentro de você mora a verdade. E que todas as respostas estão em você. É por isso que é dito, medite, acesse o seu poder interior, que é o seu coração. É por isso que muitas vezes você tem uma percepção de que algo vai acontecer, e as pessoas chamam isso de inspiração, intuição, contato com Deus. As pessoas dizem muitas vezes que quando elas fazem uma coisa muito bem feita, elas dizem assim, hoje eu estava inspirada. Você já percebeu quando as mães falam de seus filhos e olha para os filhos e diz que eles são lindos, competentes, maravilhosos e diz assim, eu estava inspirada. Inspirada em quê? Pelo quê? E por quê? É Deus se manifestando através de nós. É a voz certa, é a mente una, agindo sempre a nosso favor. Não é à toa que é dito, o universo sempre conspira a nosso favor. E por que as nossas vidas não fazem, não se manifestam como nós verdadeiramente queremos dentro do nosso consciente? Porque o universo ele quer sempre manifestar-se a nosso favor. Só que nós, ao mesmo tempo, através de um inconsciente que nós não reconhecemos, por ser inconsciente, nós agimos baseado em respostas automáticas do piloto automático. E que piloto é esse? É o ego, é a voz do ego falando com a gente. É a voz de inúmeras crenças que nos limitam, de traumas, de choques, de formas de percepção equivocada, quando a gente acredita na ilusão da raiva, na ilusão do ódio, na ilusão do medo. Por que ilusões? Porque nada disso existe. Aqui está dito, somente o amor é real. E a alegria é o que transforma tudo na verdade da existência. Se você não está vivendo uma vida plena de alegria, você está tendo resistência ao fluxo divino, resistência ao seu ser crístico, resistência a Deus, à vontade divina na sua vida. E resistência torna tudo difícil, trabalhoso, lutas, guerras, leões que são mortos por dia, tudo isso baseado em uma resistência de estar sendo o que você nasceu para ser. Quando você resiste ao fluxo normal da natureza, você já percebeu que quando você nada em uma correnteza muito forte, você está nadando contra a correnteza, você está tendo dificuldades de chegar até a beira, dificuldades de ver o céu, você está ali na luta e fuga, na resistência de nadar contra a correnteza. E quando você simplesmente para de resistir, é como aquelas tartarugas do filme de Nemo, que elas estão lá nos Estados Unidos, mas elas querem ir para a Austrália. E elas entram na corrente marítima, elas não fazem esforço e elas chegam muito mais rápido na Austrália, surfando na corrente marítima. Elas não têm resistência à natureza, elas simplesmente se entregam. É exatamente isso. Confiar em quem tu és santo, tu és Deus, tu és o filho perfeito de um pai perfeito. Filho de peixe, peixinho é.
E filho de Deus, o que você é? O Espírito Santo está em ti, num sentido muito literal. A sua voz que te chama de volta para onde antes estava, e entrarás outra vez. Mesmo nesse mundo, é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final que eu aprendi. E os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes, quanto como filhos. Tu és o reino do céu, mas tens permitido que a crença nas trevas entre na tua mente. E, portanto, precisas de uma nova luz. Tens que permitir que o resplendor do Espírito Santo possa banir a ideia da escuridão. Sua é a glória diante da qual a dissociação cai por terra e o reino do céu penetra no que lhe é próprio. Antes da separação não precisava de orientação. Tu conhecias como virás a conhecer novamente, mas como não conheces agora. Deus não guia porque ele só pode compartilhar o conhecimento perfeito. A orientação é avaliativa porque pressupõe que exista um caminho certo e também um caminho errado. Um caminho a ser escolhido e um outro caminho a ser evitado. Ao escolher um, desistes do outro. A escolha pelo Espírito Santo é a escolha por Deus. Deus não está em ti em um sentido literal. Tu és parte de Deus. Quando escolhestes deixá-lo, ele te deu uma voz para falar por ele, pois não podias mais compartilhar seu conhecimento contigo sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada, porque tinhas feito uma outra voz. O Espírito Santo te chama tanto para lembrar como para esquecer. Lembrar que você é centelha divina e esquecer que o ego realmente existe, porque ele não existe. Tu escolhes estar em um estado de oposição no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No estado de santidade, a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado e a escolha é sem significado. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas a sua aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é o modo de escolher. Deus não deixou suas crianças sem consolo, mesmo que elas tenham escolhido deixá-lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade de Deus, em nome da qual fala o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. A voz do Espírito Santo simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te relembra. Traz à tua mente um outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. A voz por Deus, que é a voz do Espírito Santo, é sempre quieta, porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque a paz cura. A guerra é divisão, não é soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará a um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdestes de vista a tua alma. Tu não podes perdê-la, mas podes não conhecê-las, não conhecê-la. Assim sendo, ela está perdida para ti, até que escolhas certo. O Espírito Santo é o teu guia na escolha.
Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. Ele é a tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas não podes destruir. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz por Deus vem dos teus próprios altares a Deus. Estes altares não são coisas, mas são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora. A tua devoção dividida te deu as duas vozes e tens que escolher em que altar queres servir. O chamado a que respondes agora é uma avaliação, porque é uma decisão. A decisão é muito simples, ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. A minha mente sempre será como a tua, porque nós fomos criados como iguais. Foi apenas a minha decisão que me deu todo o poder, no céu e na terra. Minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Esta decisão é a escolha de compartilhá-la, porque a decisão em si é a decisão de compartilhar. Ela é tomada pelo ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que se assemelha à criação verdadeira. Eu sou o teu modelo para a tua decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que esta decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. Eu te assegurei que a mente que decidiu por mim está também em ti e que podes deixar que ela mude a ti, assim como mudou a mim. Essa mente é inequívoca, pois ouve apenas uma voz e responde de apenas um modo. Tu és a luz do mundo comigo. O descanso não vem do sono, mas vem do despertar. O Espírito Santo é o chamado para despertar e ser contente. O mundo está cansado porque ele é a ideia de exaustão. Nossa tarefa é a obra alegre de despertar o mundo para o chamado daquele que fala por Deus. Todos responderão ao chamado do Espírito Santo, ou a filiação não pode ser una. Que melhor vocação poderia haver para qualquer parte do reino do que restaurá-lo, a integridade perfeita, capaz de trazê-lo íntegro? Ouve apenas isso através do Espírito Santo dentro de ti e ensina aos teus irmãos a escutar assim como eu estou te ensinando. Quando és tentado pela voz errada, chama por mim para lembrar-te de como curar, compartilhando a minha decisão e fazendo com que ela seja mais forte. Na medida em que compartilhamos essa meta, aumentamos o seu poder para atrair toda a afiliação e trazê-la de volta à unicidade em que foi criada. Lembra-te de que jugo significa união. Jugo, J-U-G-O, não é julgo de julgamento. Jugo significa união e fardo significa mensagem. Vamos reformular. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. A minha união, a união a mim é suave, porque a minha mensagem é leve. Desse modo, vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. Eu determinei que te comportasses como eu me comportei, mas para fazer isso, nós temos que responder a mesma mente. Essa mente é o Espírito Santo, cuja vontade é sempre falar a favor de Deus. Ele te ensina como ter em mim um modelo para o teu pensamento e, consequentemente, comportar-te como eu. O poder de nossa motivação conjunta está além da crença, mas não além da realização. O que nós podemos realizar juntos não tem limites, pois o chamado daquele que fala por Deus é o chamado ao ilimitado. Crianças de Deus, minha mensagem para ti, para que ouças e a transmitas aos outros à medida que respondes ao Espírito Santo dentro de ti. O guia para a salvação, o caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele.
Eu já disse que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção ao conhecimento, de modo que podemos usar esses termos como se estivessem relacionados, porque em sua mente eles estão. Essa relação tem que estar na sua mente, porque se não estivesse, a separação entre os dois modos de pensar não estaria aberta à cura. Ele é parte da Santíssima Trindade, porque a sua mente, a mente de Deus, é em parte a tua mente e em parte de Deus. Isso precisa ser esclarecido, não em palavras, mas em experiência. O Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada, sendo o chamado daquele que quer falar por Deus, é também a ideia de Deus. Como és parte de Deus, és também a ideia de ti mesmo, assim como a de todas as suas criações. A ideia do Espírito Santo compartilha as características de outras ideias, porque segue as leis do universo do qual faz parte. Ela é fortalecida ao ser dada aos outros, aumenta em ti na medida em que dás ao teu irmão. Teu irmão não precisa estar ciente do Espírito Santo nele mesmo ou em ti, para que este milagre ocorra. Ele pode ter dissociado o chamado por Deus, assim como tu fizestes. Essa dissociação é curada nos dois à medida que tu vens a estar ciente do chamado daquele que fala por Deus nele, e assim reconheceres o que é esse chamado. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar em tua mente, porque tu és que percebe. Tu és aquele que percebe. Eles também têm que estar na dele, porque tu o estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na tua mente e o reconhecerá na tua. O que reconheces no teu irmão está reconhecendo em ti mesmo, e o que o compartilhas, tu fortaleces. A voz do Espírito Santo é fraca em ti, e é por isso que tens que compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo, quanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te, porque para adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo em uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como um guia. Isso está fadado a produzir medo. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egóico. Tanto o atraso como o tempo são sem significados na eternidade. Eu já te disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas entre si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito, ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Eu tenho enfatizado repetidamente que um nível de mente não é compreensível para o outro. Assim, é como o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus, logo o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego, então a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita-a sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com suas crenças no ego, em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é a luz, e a luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz, porque ele está em ti e que és luz. Mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, a tarefa do Espírito Santo é reinterpretá-la a favor de Deus. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tem significado a parte do teu lugar de direito na filiação, e o lugar de direito da filiação é em Deus.
Essa é a tua vida, a tua eternidade, o teu ser. E isso é isso que o Espírito Santo te lembra, é isso que o Espírito Santo vê. Essas visões assustadoras assustam o ego, porque é tão calma. A paz é o maior inimigo do ego, porque, de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é garantida da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que há discórdias, vais reagir de forma perversa, pois a ideia do perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego o recebe com boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz são intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. Os significados da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos de tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebes nos outros está fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa o que a tua mente já compreende para ensinar e que não a compreendes. Perdão. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa apenas o que a tua mente já compreendes para te ensinar que não a compreendes. Perfeito. O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante, sem ir contra a mente do aluno, porque parte dela ainda é a favor de Deus. Apesar das tentativas do ego de ocultar essa parte, ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente porque é a tua própria morada, o lugar da mente onde ele está em casa. Tu também está em casa nesse lugar, pois é um lugar de paz, e a paz é de Deus. Tu que és parte de Deus, não está em casa a não ser na tua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. O ego fez o mundo como o percebestes, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, e ser aberto ao aprendizado. Tu não fizestes a verdade, mas a verdade ainda pode libertá-lo. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A tua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas que por vir, e traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando-o para aumentar a tua alegria em ti, ensinando e curando. O medo escondeu ainda, o que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. O Espírito Santo te ajudará a reinterpretar tudo o que percebes como amedrontador e te ensinará só o que é amoroso e verdadeiro. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus, tu a criastes com ele.
é tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus, porque Ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido, porque vem do Espírito Santo a voz pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido. A expiação é a garantia da segurança do reino, e a união da filiação é a sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino, porque a filiação é unida na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que seja um. O ego se desvanece e é desfeito. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo, e assim ele é sem força. Sua existência não é compartilhada. Ele não morre, meramente nunca nasceu. O nascimento físico não é um início, é uma continuação. Tudo que continua já nasceu. Aumentará na medida em que estejas disposto a devolver a parte não curada da tua mente à parte superior, devolvendo-a sem divisões à criação. Eu vim para dar-te o fundamento, de modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livres. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas que são por demais fracas para aumentarem, mas tendo-as feito, não tens reconhecido de como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão de tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso que eu quis dizer quando eu mencionei que mesmo neste mundo é possível escutar uma única voz. Se é parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar ao que o ego vê. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. São compartilhados porque são amorosos. Compartilhar é o modo de Deus criar e também é o teu. O ego pode te mandar exilado do reino, mas no próprio reino ele não tem nenhum poder. As ideias do espírito não deixam a mente que as pensa, nem podem conflitar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflitar porque ocorrem em níveis diferentes e também incluem pensamentos opostos no mesmo nível. É impossível compartilhar pensamentos opostos. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois dele é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado à luz do reino, fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Quando estiverem suficientemente purificados, ele permitirá que tu os deis. A decisão de compartilhá-lo é a sua purificação. Eu ouvi uma única voz porque compreendi que não poderia expiar por mim mesmo sozinho. Escutar uma única voz implica a decisão de compartilhá-la de modo a ouvi-la tu mesmo. A mente que estava em mim, ainda irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade de seu filho. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua própria integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantens nada contra ele, ou o manterás contra ti. Esse é o significado de voltar à outra face. O ensino é feito de muitas formas, acima de tudo, através de exemplos. Ensino deve ser cura, porque é o compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilhar ideias é fortalecê-las. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que eu aprendi, que surgiu em mim porque eu aprendi. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque fazendo isso, podes confiar no que aprendestes. Faze com que o que tu aprendestes seja digno de confiança em meu nome, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente. E a mente que estava em mim regozija-se à medida que escolhes ouvi-la. O Espírito Santo expia em todos nós através do desfazer, mas assim e assim erguer a carga que colocastes em sua mente. Seguindo-o, és conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar e como podes achar o caminho, exceto levando o teu irmão contigo.
A minha parte na expiação não está completa até que te unas a ela e dê aos outros. Como ensinas, assim aprenderás. Eu nunca te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus que me criou. Tu abandonas a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertencem a Deus assim como tu. Como poderias tratar melhor o irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? A expiação te dá o poder de uma mente curada, mas o poder de criar é de Deus. Por conseguinte, aqueles que foram perdoados têm que se devotar em primeiro lugar à cura, porque tendo recebido a ideia da cura, precisam dá-la para mantê-la. O pleno poder da criação não pode ser exposto enquanto qualquer uma das ideias de Deus estiver longe do reino. A vontade conjunta da filiação é o único criador que pode criar como Pai, porque só o que é completo pode pensar de modo completo. E ao pensar de Deus, não falta nada. Em tudo o que pensas que não sejas através do Espírito Santo, algo está faltando. Podes tu, que és tão santo, sofrer? Todo o teu passado, exceto a tua beleza, se foi, e nada ficou além de uma bênção. Eu guardarei toda a benignidade e todos os pensamentos de amor que jamais tivestes. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz e que estavam neles, e os tenho conservado para ti na radiância perfeita lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti, nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes, de fato, partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares. O coração é puro para mantê-la e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. O pensamento de Deus está contigo. O uso da culpa pelo ego. Eu vou só beber uma água, tá, gente? Um minutinho. Talvez alguns de nossos conceitos venham a ser mais claros e mais significativos em termos pessoais se o uso da culpa pelo ego for esclarecido. O ego tem um propósito, assim como o Espírito Santo. O propósito do ego é o medo, porque só quem tem medo pode ser egoísta. A lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar ao lado do céu ou da terra, conforme elegeres. Gente, vamos lá. Ser egoísta não tem nada a ver com priorizar-se, com estar contigo em primeiro lugar. De forma alguma. Você é a pessoa mais importante e a cura tem que sair primeiro em você. Você primeiro tem que se curar. Não dá para você tentar curar o outro sem ainda estar curado. Não dá para você cobrir a ferida do outro sem ainda cobrir a sua ferida. Não dá para você se salvar de um acidente aéreo, salvar o outro do acidente aéreo sem que você se salve primeiro.
E, inclusive, isso é dito, né? Essas máscaras de ar vão cair. E primeiro coloque você e depois ajude idosos, crianças, quem tiver ao seu lado. Então, em primeiro lugar, é você. Isso não tem nada a ver com o ego. Nada. Porque você só consegue estender aquilo que você tem. Você só consegue dar aquilo que você verdadeiramente vibra. Então, se você não está curado, você não está na vibração da frequência do amor incondicional, o que você vai estar dando para o seu irmão? Medo? Então, quando aqui Jesus está falando para a gente de que o ego tem um propósito, assim como o Espírito Santo, sendo que o propósito do ego é o medo, porque só quem tem medo é egoísta, ele está dizendo, não é essa forma de perceber o que é o egoísta. Talvez, e o livro escreve egotista, mas é egoísta, é porque é uma tradução, né? Então, talvez o tradutor, não sei. Mas ser um ser egocêntrico, ser um ser com o seu ego, com a sua posição no ego, a sua escolha pelo ego, não tem nada a ver em ser alguém que se prioriza. Dar-se prioridade em cura, em absolutamente tudo, não significa abrir mão da sua santidade. No entanto, quando nós nos damos prioridades que passam por cima do outro, aí nós estamos abrindo mão da nossa santidade. Porque se priorizar é, na unidade do nosso ser, priorizar o outro também. Ainda que no tempo cronos construído nesse mundo do ego, a prioridade acaba acontecendo em tempo primeiro do que o outro. Mas com a leitura do livro tudo vai ficar mais claro. Obviamente eu não tenho, eu entendo tudo que é dito aqui, mas às vezes faltam palavras para explicar, porque o entendimento não está aqui. Acreditem, o entendimento está aqui. E quando ele está aqui e a paz ela acontece, a gente percebe da forma correta e enxerga com os olhares reais da verdade da existência, o olhar do Espírito Santo, o olhar do amor incondicional, o olhar de Deus, o olhar do Cristo que nós somos. A gente não consegue palavras para dar forma ao que está sendo nos apresentado através do coração. Então, talvez as palavras estejam aqui faltando para eu explicar para você aquilo que eu sinto dentro das verdades que o meu coração me traz, quando essa leitura é feita. Então, melhor do que vocês me escutarem é vocês escutarem a voz do seu coração. Ao ouvir esse livro, e eu espero que vocês fiquem com a gente em todos os capítulos, leve essas palavras para o coração de vocês. E ele vai falar com vocês. Às vezes ele nem fala em palavras, tá? Mas são frações, são nanosegundos e parece que várias fichas caem ao mesmo tempo. Blá, 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 um download imediato que você recebe. É sensacional. Experimentem. Vamos lá. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te liberta para criar. A palavra criar é apropriada aqui porque, uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação. O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. E isso o torna invulnerável para o ego, porque a tua paz é inexpugnável. É invulnerável à ruptura porque é íntegro. A culpa sempre produz uma ruptura. Qualquer coisa em que engendre medo, divide, porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus.
Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego, mas não subestimes o poder da crença do ego. É desta crença que realmente brota toda a culpa, a crença na imperfeição, a crença de que você é incapaz, a crença de que você é falho, a crença que você é pequeno. Essas crenças não existem, não são reais, são crenças que te limitam a uma existência egóica. Você não é o ego, você é o espírito. Sendo espírito, você é Deus. E sendo Deus, você é um ser ilimitado. Você é luz, você é santo, você é perfeito, você é o amor. E você é uno. É apenas um. O ego é parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o que está atacando? Falamos, e Snoop quer participar, falamos anteriormente do problema da autoridade, que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que isso é o que fizestes, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer por uma punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus, que para a mente sã, nunca te esqueças de que o ego não é a mente sã, ele não é são. Representa um sistema delusório e fala por ele mesmo. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vindo de fora é a decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. Tudo que você acredita que é real na sua vida é real. Se você acredita que algo externo vai vir para lhe condenar, lhe culpar, sabe, lhe punir, lhe atacar, você vai manifestar exatamente isso. Você vai manifestar situações onde você se sinta culpado e onde os outros, por sentir a tua frequência emanada em suas células de culpa, eles também vão te enxergar como culpado. E isso vai multiplicar em sua vida até que a culpa seja curada, até que a mente certa tome lugar. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar manifestando situações em que você se sinta culpado ou injustiçado, ou você não se ache culpado, você se acha vítima, mas todos ao redor te acham culpado, porque, na verdade, no seu inconsciente, 95% de quem você é e você não sabe, a culpa está lá instalada, está totalmente ativada e rodando um programa que emana uma frequência vibracional de culpa. E esse programa é dado o nome de crença limitante. É o que você acredita, ainda que de forma inconsciente. Ninguém vai estar querendo fazer isso consigo mesmo, mas a forma inconsciente está agindo e manifestando em situações ao seu redor. Lembrem-se, não existem vítimas, e você não é vítima de nenhuma dessas situações. Quem está produzindo essas situações é a culpa que você acredita que tem. E se você acredita que é real, na sua vida ela é real. Olhar para a mente certa e acreditar na verdade da existência, de que você não é o ego, você é o espírito, se você é espírito, você é Deus, e se você é Deus, você é santo, porque você é santo. É a forma de corrigir, pedir ajuda para que o Espírito Santo, o próprio Sananda, Jesus, traga a você a verdade da existência, ajude-o a curar a tua mente, é o primeiro passo a reconhecer que o ego não tem poder mais na sua vida, a tirar o ego do volante, a tirar o ego do controle e dizer, ego, senta aqui no banquinho que agora eu vou tratar de me curar. É exatamente isso que a gente tem que passar a fazer. Porque quando a gente verdadeiramente quer que isso aconteça, a gente cria um vórtex de intenção no nosso chakra cardíaco, podendo até alinhar todos os nossos chakras, a gente manda para o nosso Deus, para o nosso Cristo pessoal, a informação de que eu quero me curar. Então você abre as portas, e tem aquela passagem linda de São Germain, que eu sou apaixonada, que diz assim, eu sou a porta aberta, que nenhum homem pode fechar.
Você literalmente abre a porta para receber orientação, receber bênçãos, receber a intimidade com Deus, que é o seu Cristo, pessoal. Receber a voz de Deus, perceber o equívoco da mente equivocada, da mente inferior, quando ela escolheu se aliar ao ego. Perceber que o mundo é lindo e que você é um ser lindo, perceber a beleza nas cores, a beleza oculta das situações, encontrar nos conflitos, os momentos, os momentos, na verdade, não, mas encontrar nos conflitos a essência da cura. E a essência da cura nos conflitos está sempre no que está por detrás deles. O que eles verdadeiramente querem trazer na sua vida, qual o aprendizado, qual a virtude, o que precisa ser instalado, o que você tem que ativar em você. Qual parte do seu DNA está inativa para aquela sensação do reino se manifestar. É isso que esse livro vai te ensinar. Vamos em frente. Se entronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre, faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Porque não é a realidade que a mente cria. A mente está criando ilusões, a ilusão do medo. O medo não existe, só quem existe é o amor. Não tem como medo e amor coexistir. Portanto, só o amor é real. Mas quando tu acreditas no medo, você está transformando ele em algo real na tua vida. Você está dando vida à ilusão do medo. E você está dando vida à ilusão do medo porque você é um ser poderosíssimo. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus. Pensar com Deus é pensar como Deus. Isso engendra alegria e não culpa, porque é natural. A culpa é um sinal seguro de que teu pensamento não é natural. E quem é Deus? Deus é amor. Então, se você tem que pensar como Deus pensa, pensar com Deus é pensar como o amor pensa, pensar com o amor. Então, e pensar com amor é pensar com o coração. Então, na hora que uma situação acontece, que você está prestes para dar o retorno, a resposta, aquela resposta automática que o ego vai fazer com que você dê, você faz o quê? Água na boca. Você só fala quando você tiver a resposta através da mente certa. Bota água na boca, respira e pergunta: o que o amor faria? O que o amor diria? O que o amor entenderia? E espera a resposta vir. A raiva, ela pode estar vibrando nas tuas células de forma tão intensa que você pode até estar dando uns tremeliques. Respira e confia. E a resposta vem. É assim que você vai começar a tirar o ego do poder. É assim que você vai começar a unificar a tua mente com a mente de Deus. É assim que você vai começar a pensar como Deus pensa. O pensamento não natural será acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um indubitável de agressão. Isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque logo que considerares o pecado como uma falta, irás automaticamente tentar remediar a situação e terás sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tens que aprender a considerar como liberdade. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. A mente sã não pode conceber a enfermidade, porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa, a qualquer coisa. Mente sã, corpo sã. Não é assim que é dito? Olha como tudo sempre nos foi dito, mas não éramos capazes de entender, porque ainda estávamos com muitos véus, com muita crença no ego. Nós estávamos sendo conduzidos pelo ego.
Mas entendendo isso e trazendo a luz da verdade, tudo pode ser curado, se assim você quiser. Quem escolhe é sempre você. Você tem um livre-arbítrio e ninguém pode fazer essa escolha por você. Só você pode saber qual caminho você deseja escolher. Está dito lá no início da escolha, lembra? Eu disse antes que a enfermidade é uma forma de mágica. Poderia ser melhor dizer que é uma forma de solução mágica. O ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus. Entretanto, mesmo nisso, ele é arrogante, atribui a Deus uma intenção de punir, então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. Tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe, porque conhece que só a aliança total pode ser confiável. Isso é interessante porque, veja, é o ego que faz com que a gente acredite que nós tenhamos que adoecer para pagar pelos nossos pecados. Olha que loucura. Então, quando nós estamos na vibração da raiva, e eu vou trazer só aqui, eu poderia falar de várias doenças, mas eu vou falar da raiva, tá? Quando nós estamos na vibração da raiva, quando vibramos em raiva, a gente acredita inconscientemente, tá, gente? A gente acredita que para algumas pessoas, por exemplo, essas pessoas acreditam que no momento em que elas apresentam essa raiva, elas estão sendo protegidas, porque todos ao redor, em algum momento da existência delas, ao apresentar a raiva, as pessoas ao seu redor recuaram em algum tipo de agressão que elas estavam indo cometer. Então, essa pessoa que acredita, ainda que ela não saiba nos dias atuais, mas que acredita que a raiva é uma forma protetiva, ela vai manifestar a raiva toda vez que ela quiser se sentir protegida. Então, perceba, todas as vezes que ela se sentir ameaçada, todas as vezes que ela sentir que ela está em desproteção, ela vai manifestar a resposta automática do piloto automático, que é a raiva. E essa raiva, que é uma ilusão que foi produzida para dar resposta a um sentimento de desproteção, ela vai se manifestar no corpo como uma forma de punição e de culpa através de uma inflamação. Inflamação do que for. Vamos lá. Se você está fazendo uma raiva ser manifestada através de seus relacionamentos familiares, aquilo no seu corpo que representa a família, a circulação do seu pertencimento, enfim, está lá no chácara básico. Família, raízes. Então, os órgãos do chácara básico, eles poderão manifestar algum tipo de inflamação, porque eles vão manifestar a raiva. Mas o fígado também, ele é muito atingido pela raiva. E aí, uma pessoa que tem essa vibração nela pode manifestar no fígado dificuldades de fazer os trabalhos de desintoxicação do seu próprio corpo. E quando o corpo não está 100% desintoxicado, ele pode gerar e apresentar inflamações em algum lugar. Olha como tudo é muito, muito bem casado e sincronizado. A raiva, ela pode ser proveniente daquela dor de cabeça insistente. Ela pode ser a origem daquela sinusite, daquela rinite. Mas também a tristeza. Porque a tristeza, quando ela acontece na vida da pessoa, ela se aloja nas vias respiratórias e no pulmão. Então, percebe. E tudo isso, essas doenças, são ilusões, porque elas são frutos de vibrações ilusórias, onde o ego coloca como se ele tivesse que punir o pecador, para que ele seja o Deus supremo. Mas Deus verdadeiramente não pune. Deus traz a luz da existência, porque Deus sabe que tu és como ele criou. Então, como que a gente faz para resolver os nossos problemas de saúde e as enfermidades, sabendo que elas são apenas um truque de mágica do próprio ego? É curando os nossos sentimentos.
as nossas percepções, é curando a nossa mente e unindo-a à mente de Deus. É trazendo as vibrações corretas para dentro de você, para as suas células. É encontrar, sabe aquela máxima, conhece-te a ti mesmo? Isso é a mesma coisa que dizer, identifica quais são as vibrações que cada célula está emanando e corrige-as, aquelas que não são vibrações da verdade da existência. E as vibrações da verdade da existência são vibrações que têm como origem o amor e não o medo. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes, mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão o que é que tu queres tem que ser respondida. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo e a cada momento de decisão é um julgamento que pode ter tudo, menos sem efeito. Só um minuto, gente. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente, até que a decisão seja mudada. Lembra-te, porém, de que as alternativas em si são inalteráveis. O Espírito Santo, como o ego, é uma decisão. Juntos, constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não podes erradicá-la. Tu fizestes a outra, então podes. Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não está realmente pensando em absoluto. Ideias delusórias não são pensamentos reais, muito embora possa acreditar neles. Mas estás errado. A função do pensamento vem de Deus e estar em Deus. Como parte do teu pensamento, não podes pensar a parte de Deus. O pensamento irracional é pensamento descoordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento, porque o teu pensamento foi criado por ele. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso. Eles mostram também que acreditam que podes pensar a parte de Deus e queres fazê-lo. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção e a sua continuação é mantida pela culpa. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam em que ordens, naqueles que acreditam que ordenam seus pensamentos, seus próprios pensamentos. E, portanto, tem que obedecer os ditames que eles impõem. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução de desfazer. Tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Se aceitas o remédio para o pensamento desordenado, remédio cuja eficácia tem essa da dúvida, está além da dúvida, como podem os seus sintomas permanecer? A continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa. Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos o resultado destrutivo da decisão. Qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. O que queres, tu esperas. Isso não é delusório. A tua mente, que de fato faz o teu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento. Se aceitas em primeiro lugar a expiação, no instante que tiveres feito isso, ela também retornará à criação plena, tendo desistido do teu pensamento desordenado. A ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. Tempo e eternidade. Deus, em seu conhecimento, não está esperando, mas seu reino fica destruído enquanto tu esperas.
Todos os filhos de Deus estão esperando pelo seu retorno, assim como estás esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Tens optado por estar no tempo ao invés de estar na eternidade, e por consequente, acredita que estás no tempo. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Tu não pertences ao tempo, o teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles introduzem aos medos da retaliação ou abandono e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. Isso dá ao ego um senso falso de segurança para acreditar que não podes escapar disso, mas podes e tens que fazê-lo. Deus te oferece em troca da continuidade da eternidade, a continuidade da eternidade. Enquanto escolhes fazer essa troca simultaneamente, trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e liberá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, reconheces que ele pode fazer, porque lhe destes o poder para fazê-lo. Lembra-te sempre do reino e lembra-te de que tu, que és parte do reino, pode estar perdido. A mente que estava em mim está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade e deixa que eu te ensine como compartilhá-la aos teus irmãos. De que outro modo pode te ser dada a chance de reivindicá-la para ti. As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. O ego fala em julgamentos e o Espírito Santo reverte essa decisão. Quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior desse mundo. As decisões do ego estão sempre erradas porque estão baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo interpreta as escrituras como uma testemunha de si mesmo. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ela interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para o tribunal superior, que acreditas que o seu julgamento também será contra ti. Existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-la à sua própria luz. Aquilo que um homem semear, isso também ceifará. Ele interpreta o significado de que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar para si mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor para o que tenha valor para ti. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. É facilmente reinterpretado se te lembrares que a ideia só aumenta quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada, então entregue ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti, porque ela não pertence à tua mente, para que é parte de Deus. Olha que diferente. A mim pertence a vingança. Opa. Isso foi interpretado por muitos e muitos anos como sendo um Deus vingador, um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus malvado que está lá em cima com o cajado na mão e que vai mandar a tua própria cólera, a tua ira para o povo aqui embaixo. Não é isso, é o oposto disso. E visita iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente, e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir o medo.
Os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação, se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte de teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha. Se ele será reinterpretado para libertar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito de medo. Tu não precisas ter medo de que um tribunal superior vá condenar-te. Ele simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus e toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela ao tribunal superior do próprio Deus a favor de tudo aquilo que tu acreditas, porque ele fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ele arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas constituído com cuidado. Podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. Quando eu disse, eu vim como a luz para o mundo, quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo. Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego e lembra-te também de que eu disse, não olheis para lá. Ainda é verdadeiro que onde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. A tua paciência com teu irmão é a paciência contigo mesmo. Uma criança de Deus não merece paciência. Eu te mostrei paciência infinita, porque a minha vontade é a verdade de nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A sua voz estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência para com a filiação em nome do teu Criador. Agora precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito e, ao produzir resultados, agora torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido quando não for mais útil. O Espírito Santo, que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te a eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que pode dar verdadeiramente, porque ele é verdadeiramente abençoado. Porque ele te foi dado livremente por Deus, tens que dá-lo assim como o recebestes. A decisão a favor de Deus. Tu realmente acreditas que pode fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? Realmente acredita que podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te de Deus? Realmente acreditas que és capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que Deus? Tu não precisas ser nem cuidadoso nem descuidadoso. Precisas simplesmente lançar sobre Deus os teus cuidados, porque Deus tem cuidado por ti. Deus cuida de ti porque te ama. A voz de Deus lembra-te sempre de que toda a esperança é tua devido ao cuidado que Deus tem por ti. Tu não podes escolher escapar do cuidado de Deus, porque não é essa a vontade de Deus, mas pode escolher aceitar o cuidado de Deus e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que o próprio Deus criou através dele. Existem muitos que curam, mas não curam a si mesmos. Não moveram montanhas pela sua fé, porque a sua fé não era íntegra. Alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não se ressuscitaram os mortos.
A não ser que o curador cure a si mesmo, não podes acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres. Ele não aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura, porque Deus a criou íntegra. Apenas te é pedido que devolva a mente de Deus tal qual ele a criou. Ele só te pede que o que te deu, sabendo que essa doação vai curar-te. A sanidade é integridade. A sanidade dos teus irmãos é a tua. Por que deverias escutar os incessantes chamados insanos que pensas que te são dirigidos, quando podes saber que a voz daquele que fala por Deus está em ti? Deus te entregou o seu espírito e pede-te que entregues o teu a ele. É vontade de Deus manter o teu espírito em perfeita paz, porque tu e Deus são um em mente e um em espírito. Excluir-te da expiação é a única defesa do ego para a sua própria subsistência. Reflete tanto a necessidade de separar do ego, quanto a tua disposição para apoiar essa separação. Essa disponibilidade significa que não queres ser curado, mas o momento é agora. Não te foi pedido para escutar-se por si mesmo o plano da salvação, porque, como eu te disse antes, o remédio não poderia ser feito por ti. O próprio Deus te deu a correção perfeita para tudo o que fizestes, que não esteja de acordo com a sua vontade, com a sua santa vontade. Estou fazendo com que o plano de Deus seja perfeitamente explícito para ti. E também vou te dizer qual é a tua parte no plano de Deus e como é urgente que essa parte seja cumprida. Deus chora diante do sacrifício de suas crianças que acreditam que são perdidas para ele. Sempre que não estás totalmente alegre, é porque reagistes com falta de amor em relação a uma das criações de Deus, percebendo isso como pecado. Tu passas a ser defensivo, porque espera ataque. A decisão de reagir desse modo é tua e pode, portanto, ser desfeita. Não pode ser desfeita pelo arrependimento no sentido usual, porque isso implica em culpa. Se te permite sentir culpa, vais reforçar o erro, ao invés de permitires que seja desfeito para ti. A decisão não pode ser difícil, isso é óbvio se reconheces que já tens que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz, se é assim que te sentes. Portanto, o primeiro passo para desfazer isso é reconhecer que tu ativamente decidiste errado, mas podes, de forma igualmente ativa, decidir outra coisa. Seja muito firme consigo mesmo nisso e permaneça plenamente ciente de que o processo de desfazer, que não vem de ti, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Dize isso a ti mesmo da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente à tua mais leve invocação. Essa é uma linda oração que eu compartilho sempre, porque realmente ela é poderosa. Vamos lá. Devo ter decidido errado, porque eu não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma, porque eu quero estar em paz. Não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer
todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele, o Espírito Santo, decida a favor de Deus por mim. Encerramos aqui a leitura do capítulo 5, cura e integridade. No próximo vídeo, vamos começar as lições do amor, que é o capítulo 6. Um beijo no coração de vocês. E eu vejo vocês lá.